Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, mais uma vez aqui no canal, para meditarmos na Palavra de Deus. Nessa oportunidade específica, estamos aqui para pensar um pouco na mensagem, essa mensagem que carrega consigo o encerramento da nossa campanha de missões nacionais, que é realizada todos os anos em nossa igreja, nas igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, no mês de setembro. Então nós esse ano tivemos o tema Porque Ele Me Amou, e a divisa está em 1 João, capítulo 4, verso 19. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, para pensar um pouco nessa temática de missões, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, que nos diz: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ó Deus, fala-nos por Tua palavra, inspira os nossos corações, ilumina nossa mente, Senhor. Traz o entendimento de Tua vontade, em nome de Jesus. Essas palavras foram palavras do apóstolo Paulo, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Palavras fortes, em nada considero a vida preciosa. O apóstolo Paulo era um evangelista nato. Paulo era um missionário de coração e alma, plantador de igrejas, anunciava o Evangelho por onde quer que ia. Pensar no apóstolo Paulo, no bandeirante do Evangelho, é pensar em alguém que entendeu o propósito de Deus para a vida, o chamado do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar nesse versículo hoje algumas considerações, algumas aplicações, algumas lições para a nossa vida, enquanto também chamados, enquanto comissionados, enquanto convocados para o Senhor Jesus para esta mesma missão. É importante lembrar que essa missão não se resume a meses específicos, como no nosso caso agora, o mês de setembro de missões nacionais, em julho missões estaduais, em março de missões mundiais, não. Missões devem ser feitas todos os dias. Todo dia é dia de cumprir a ordem de anunciar o Evangelho. Mas eu quero pensar com você, meditar um pouco nesse texto, nesse versículo, para trazer alguns ensinamentos à nossa vida da palavra de Deus. Quando Paulo diz, em nada considero a vida preciosa, e ele o faz pensando no propósito de Deus para a vida dele, ele está nos dando uma lição, ele está nos ensinando algo precioso. O que Paulo está nos ensinando é que o chamado de Deus para as nossas vidas precisa estar acima da nossa vida física. O que Paulo estava dizendo é que aquilo que Deus tinha para a vida dele, o que Deus chamou e comissionou ele para fazer, era mais importante até mesmo do que a sua própria vida, ao ponto de ele considerar mais importante cumprir o seu chamado do que viver. Se em algum momento esta equação fosse colocada em risco, ou seja, a vida dele fosse colocada em risco por conta do seu chamado, ele não titubearia em permanecer fazendo aquilo que Deus chamou, ainda que isso implicasse perder a própria vida. Martin Luther King, um irmão na fé, um pastor batista, que lutou tanto pela causa da liberdade entre os povos, nos Estados Unidos da América, diz: se você não está disposto a morrer por uma causa, você não é digno de viver por ela. E nós devemos pensar como isso se aplica a esta verdade, trazida também por nosso apóstolo Paulo. Nada considera a vida preciosa. Paulo pensava exatamente assim. Ele estava disposto a entregar tudo, até mesmo a sua própria vida física, em função do seu chamado. Paulo entendia claramente que a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito, ou melhor, uma vida fora do propósito de Deus. A verdade é que se estamos vivendo uma vida longe desse propósito, e esse propósito tem tudo a ver com missões,
tem tudo a ver com o Evangelho, tem tudo a ver com o anúncio da salvação. Nós não estamos vivendo, nós estamos desperdiçando a vida. E como mordomos e como administradores, um dia teremos que prestar contas ao Senhor. Você já entendeu isso? Que o chamado e o propósito de Deus para a sua vida está acima até mesmo da sua própria vida física, da sua existência nesse mundo? O seu propósito, ele encontra eco na eternidade, ao passo que a sua vida física termina aqui. Pense muito bem nisso, porque entender isso vai mudar toda a perspectiva que você tem para a sua vida. O seu propósito está acima. O chamado de Deus está acima. É óbvio que todos nós temos chamados específicos. Uns foram chamados para serem pastores, outros para profetas, mestres. A palavra nos diz isto. Alguns têm dons especiais para alguma área. Mas apesar de termos chamados específicos, todos temos um chamado geral. Nós fomos chamados para fazer discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E fazemos discípulos no nosso testemunho diário, ao pregarmos o Evangelho, ao testemunharmos com a nossa vida, mas também quando oramos, quando contribuímos com aqueles que vão a outros lugares onde nós não podemos ir. Você tem cumprido esse propósito? Você já entendeu que esse chamado de Deus é maior do que a sua própria vida? O apóstolo Paulo diz, eu não considero a minha vida preciosa demais, contanto que eu complete a minha carreira, que eu complete o propósito de Deus para a minha vida. Porque aí está a segunda lição que eu já até antecipei. Paulo nos ensina que é melhor morrer do que viver fora do projeto de Deus. É melhor morrer do que não cumprir aquilo que Deus nos determinou, que é fazer discípulos, que é viver para a glória dele. Aliás, a Bíblia traz uma ilustração sobre isso. Quando a Bíblia, por exemplo, fala de escândalos, a Bíblia ela vai dizer que é melhor para aqueles que produzem os escândalos no meio da cristandade. Ele vai assim, ai do homem pelo qual vem o escândalo. É melhor que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Esse texto está lá em Mateus, capítulo 18, versos 6 e 7. O que a Bíblia está querendo nos dizer com isso? Quem produz escândalos ao Evangelho, quem produz danos à imagem do Evangelho, não são as pessoas de fora, são as pessoas que estão inseridas dentro da cristandade. O que Jesus está dizendo é que essas pessoas, apesar de terem o nome de cristãos, elas tripudiam dessa mesma fé. Jesus está dizendo, olha, vocês estão vivendo pelo motivo errado. Estão vivendo fora do propósito. E o que Jesus diz, olha, melhor é que vocês amarrem uma pedra de moinho ao pescoço e se atirem nas profundezas do mar. Em outras palavras, é melhor você cometer suicídio do que você viver fora do propósito. É óbvio que Jesus nunca estimulou o suicídio. O que Jesus está dizendo assim, ó, dos males o menor. É preferível uma tragédia como o suicídio do que você viver fora do propósito de Deus. Na verdade, quando se vive fora do propósito de Deus, você já está vivendo um suicídio, que é o suicídio espiritual. Uma vida longe e distante do Salvador. Paulo está nos ensinando que é melhor morrer do que viver fora do propósito de Deus. Pense nas implicações dessas palavras. Pense na sua missão, na contribuição que você pode dar. E como Deus dotou você de talentos, dons e habilidades que muitas pessoas não têm, e dessa sua forma singular e peculiar, você pode ser usado para comunicar o Evangelho e levar a salvação a outras pessoas. Alguém algum dia em sua singularidade foi usado para alcançar você. Seja você alguém na vida de alguém. Use seus dons. Faça valer o propósito de Deus na sua vida. Faça valer a sua vida. Viva por aquilo que realmente vale a pena. E aqui eu digo para você o que realmente vale a pena. Pelo que realmente vale a pena viver. Vale a pena viver para este chamado. E o chamado geral de Deus para nós, ele tem duas grandes implicações. A primeira é que nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Isso significa que em tudo que fazemos, todas as nossas expressões, tudo deve contribuir para que o nome de Deus seja honrado e glorificado.
Devemos testemunhar de forma santa, de forma transformada num mundo decadente. Isso é viver para a glória de Deus. Viver como luz, viver como um sal no mundo em decomposição. Esse é o chamado de todo cristão. Mas esse chamado também é complementado pelas ordens de Jesus na grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus e pregar o evangelho. Nós somos chamados, independente da nossa vocação específica, a sermos missionários, sim, onde quer que estejamos plantados, levando essa bendita e santa palavra. Paulo nos ensina isso. Viva pelo que vale a pena viver. Viva pelo seu chamado. E o chamado é: viva para a glória de Deus. E viva para fazer discípulos. É simples assim, e nós complicamos as coisas. Somos chamados para viver para a glória e fazer discípulos, mas nós inventamos tantas coisas e deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Eu gostaria de que com esta palavra você repensasse seriamente de como você tem vivido o propósito de Deus para a sua vida. Você deve viver o propósito de Deus para a sua vida como o próprio tema da campanha de Missões Nacionais sugere, porque Ele te amou. Amou sem que você merecesse. Nos amou sem que houvesse nada em nós que pudesse ser dado em troca. Amou-nos apesar de sermos o que nós somos, pecadores. Em retribuição a este amor, a esta graça salvadora, a essa dádiva maior, em Cristo Jesus, ame a Deus, amando o seu irmão. Porque a Bíblia diz que você não pode amar a Deus se você não ama o seu irmão. E amar o seu irmão, amar o próximo, é não lhe negar, é não lhe recusar a mensagem da salvação. Seja um missionário, pregando este evangelho, orando para que pessoas sejam alcançadas, contribuindo com aqueles que estão nos campos, fazendo aquilo que está ao seu alcance. Porque Deus te amou. Ame também. Seja a extensão do amor de Deus nessa terra para as pessoas, para os perdidos. Um dia nós também estivemos nessa condição. Todos nós. Mas alguém nos amou. Alguém que entendeu o amor de Deus por ele e levou também o amor de Deus por nós. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Faça do seu lar uma agência missionária. Aqui um último informe. A campanha oficialmente, como promoção, ela se encerra hoje, mas se encerra ao final desse mês, mas a oferta se estenderá até o dia 18 de outubro. E você que é membro da nossa igreja, se ainda não recebeu, procure os promotores de missão, o seu envelope de missões, e faça a sua contribuição para podermos alcançarmos esse alvo. As contribuições estão estipuladas acima de R$10 por pessoa. Seja liberal e abençoador. Deus abençoará a sua semeadura. Em nome de Jesus Cristo.